Quantos aqui você verdadeiramente está recebendo algo da parte do Senhor? De verdade, você pode olhar para essa noite e você tem algo na sua mão que o Senhor colocou. Você está assim? Amém? Eu não quero demorar. Talvez você deve estar pensando, meu Deus, mas já está muito tarde para pregar. Prometo que eu não vou demorar. Mas à luz daquilo que a gente está, desse encontro que a gente está tendo com Jesus aqui nessa noite, eu quero repartir rapidamente algo do meu coração. Eu vou ter que enxugar tudo que eu tinha organizado de alguma forma e colocado. Eu quero ser bem objetivo, mas enfim, quero de alguma forma também servir os irmãos com a palavra. Se você está com a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 22, por favor. Pode ficar. Gênesis capítulo 22. Eu quero falar hoje sobre um homem que teve alguns encontros com Deus. E ele inclinou toda a sua vida em prol desse encontro. Porque sabe, eu preciso te dizer algo. Se depois do encontro que você teve com o Senhor nessa noite, você continuar vivendo a sua vida, alguma coisa saiu errada. É impossível termos um encontro com o Senhor e não inclinar o nosso coração para Ele. O propósito de Deus quando encontra o homem ao longo da história nunca foi para que o homem tivesse um encontro e então fosse viver a vida dele como se tudo tivesse normal. Quer dizer, se a gente fala desses homens da palavra, é porque eles definitivamente foram tomados de tal forma por Deus, que precisaram tomar decisões radicais na vida deles. E eu creio que essa é uma noite assim, que decisões radicais estão sendo tomadas. Você está comigo? E a gente vai falar um pouco sobre Abraão. Gênesis capítulo 22, a palavra fala assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Verso 5: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar em cima da lenha. Construiu um lugar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha.
Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. Até aqui. Sabe, esse texto tem um lugar especial no meu coração. Aqui nós temos um princípio de estudo da palavra. Existe um princípio chamado primeira menção. Princípio da primeira menção. Todas as vezes que você quer entender melhor o que o Senhor quis dizer com algo, você precisa procurar qual foi a primeira vez que Deus disse aquilo. Então você vai entender um pouco o que Ele está querendo de você e de mim e do seu povo. E sabe qual foi a primeira palavra ou a primeira menção de uma palavra que a gente fala muito? Está aqui nesse texto. Sabe que palavra é essa? Adoração. O verso 5, Abraão fala: o rapaz e eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Aqui é a primeira menção da palavra adorarmos. E às vezes a gente está associando adoração com música, mas o princípio da primeira menção diz que a gente precisa olhar o contexto para entender o que a palavra está dizendo. E eu não sei se você prestou atenção, mas a primeira vez que a adoração, ou a palavra adoração surge na Bíblia, isso está diretamente ligado a sacrifício, entrega, esvaziamento. Sabe, precisamos olhar para essa porção de Gênesis 22 e entender que um homem que chega diante do próprio filho, amarra ele e pega uma faca para matá-lo, é um homem que muito provavelmente teve um encontro muito forte com Deus. Lembra que eu te disse? É difícil a gente voltar a viver a nossa vida depois que o Senhor nos encontra. Parece que Deus tem essa estranha mania de ganhar o nosso coração de tal forma onde a gente segura tudo de mão aberta, pronto para dar para Ele. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele mesmo não poupou o seu próprio filho. Então quer dizer, Deus quer a gente por inteiro, porque Ele se colocou por inteiro. Mas não dá para a gente ler Gênesis 22, a gente vai voltar para essa porção aqui daqui a pouco, sem começar do começo. E a história de Abraão começa basicamente em Gênesis 12. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí comigo. Só para você entender o contexto, Gênesis 12, Deus está pondo em prática um plano dele. Com a queda do homem e da mulher, lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, quando Deus amaldiçoa o homem, Deus também faz uma promessa. Deus diz: vai se levantar um filho nascido de mulher, e Satanás, ele vai esmagar a sua cabeça de uma vez por todas. E Deus está com esse plano em obra. Só que olha só, Deus precisa de quem para colocar isso em xeque? Deus precisa do homem. Então, desde o Gênesis até o final da Bíblia, a gente vai ver Deus, vez após vez, levantando remanescentes, homens que entenderam o padrão de entrega, homens que entenderam: quando Ele me encontra, eu já não sou mais meu. Então, desde o Gênesis, Deus está trabalhando com esses remanescentes. O homem cai, peca, Deus expulsa ele do jardim, a história da humanidade se desenrola. O próximo homem que Deus levanta é Noé, você lembra? Então Deus chama Noé, dá o plano da arca, Noé entra com a família, coloca os animais, o dilúvio vem. Você sabe toda a história, não vou aqui falar a respeito.
Mas o fato é que depois que Noé sai da arca com sua família, tem um episódio fatídico onde Noé ele fica bêbado dentro de uma tenda. Vocês lembram dessa história? E um dos filhos de Noé encontra o pai nu. E a palavra vai falar que, muito provavelmente, Cã, que foi o filho que encontrou ele fez algo a mais do que simplesmente descobrir a nudez do pai. Ele desrespeitou o pai de alguma forma. A Bíblia não é clara quanto a isso, mas se você for ver o livro de Levíticos, você vai ver que descobrir a nudez de alguém era muito provavelmente desonrar alguém em relação àquilo. Bom, Noé se levanta, amaldiçoa o filho, fala: você vai ser servo dos seus irmãos. Mas sobre os outros 2 filhos, Noé libera uma palavra de bênção. Noé fala: vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, espalhem-se, povoem a terra. A história da humanidade se desenrola. E aí, um pouco antes do capítulo 12, no capítulo 11 de Gênesis, a palavra vai falar que se levanta um homem chamado Nimrod. Diga comigo, Nimrod. E a palavra também vai falar que Nimrod foi um dos homens mais poderosos do seu tempo. Nimrod se levanta, chama um grupo de pessoas e ele diz: vamos nos reunir, vamos construir uma torre. E sabe, alguns estudiosos da palavra vão dizer que muito provavelmente o ímpeto que estava dentro desse homem tão poderoso, a intenção do coração dele era a seguinte: vamos construir algo grande e alto, porque se esse Deus decidir derrubar a terra com o dilúvio, Ele não nos matará. Mas lembra, Deus sempre tem um remanê, e Deus tinha um plano. Um dia eu vou levantar alguém, e esse alguém vai esmagar a cabeça de Satanás. Bom, curiosamente, Nimrod é da descendência de Cã, esse filho que Noé amaldiçoa. E olha que interessante, Nimrod, ele diz: vamos nos ajuntar. Mas qual era a palavra que Noé tinha liberado sobre Sem e Jafé? Ele disse: espalhem-se, multipliquem-se. Bom, Deus olha isso e fala: vou descer aí para ver o que está acontecendo. E aí a palavra fala que o Senhor confunde as línguas. Essa é a Torre de Babel, a história. Deus confunde as línguas. Alguns vão dizer que dali surgem mais ou menos 70 nações. E no meio disso tudo a gente chega até Gênesis 12, porque a palavra diz que Deus olha e fala: eu preciso de um remanê. E no meio dessa bagunça, Deus encontra esse cara chamado Abraão. E a gente está falando sobre a presença, sobre encontros com a presença. E aqui foi o encontro que Deus tem com Abraão. Olha comigo aí em Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Sabe qual é a primeira coisa que eu quero repartir com você? Quando nós temos um encontro com a presença de Deus, o Senhor muda algo em nós. Sabe o que o Senhor muda em nós? O Senhor muda a nossa confiança. Diga comigo, confiança. Gênesis 12 vai dizer que Abraão ele é encontrado por Deus, ele ouve a voz de Deus, ele recebe uma promessa de Deus, e Deus fala para ele: pega as suas coisas e... A pergunta é: vai para onde, Deus? Vai para onde? Sabe, a palavra fala que Abraão simplesmente junta as coisas e vai. Então, nesse primeiro momento, rapidamente, a gente precisa entender qual é o padrão de confiança que Deus gera em Abraão. Hebreus capítulo 11, não dá tempo da gente abrir agora para ler, mas o escritor de Hebreus vai falar que tantos homens, e dentre esses Abraão, receberam a promessa, ouviram, creram. O escritor de Hebreus vai falar: eles viram de longe, eles a saudaram. Então entenda algo: confiar em Deus significa viver uma vida em prol
não só do que Deus disse, mas de quem Deus é. Isso faz com que a gente chegue a uma conclusão, amigos. Sabe, se Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus, ele simplesmente ouviu, creu e andou. E Hebreus vai falar para nós que ele não recebeu o que lhe havia sido prometido. Eu entendo que Abraão está ensinando para nós também um pouco sobre o que é incredulidade. Sabe, incredulidade, por muito tempo eu sempre achei que incredulidade era simplesmente falta de fé. Se eu não tenho fé, eu não creio. E é isso também. Mas sabe, quando eu olho para a história de Abraão, Gênesis 12, eu chego à conclusão de que incredulidade também tem a ver com você viver, crer e esperar pelas coisas erradas. Todas as vezes que você inclina o seu viver para algo que até é bom, é justo, mas que não veio de Deus diretamente, talvez você está crendo e esperando pela coisa errada. E mais do que isso, o principal ponto aqui é quando a gente começa a crer mais nas promessas do que no Deus que prometeu. Vocês estão entendendo qual é o padrão que Abraão está ensinando para nós? Hebreus falou que ele viu, ele ouviu a promessa, saudou. Sabe, eu vejo esse mesmo padrão, por exemplo, com Moisés. Lembra quando Moisés se encontra com Deus, Deus faz uma aliança com ele, Deus promete coisas para Moisés, Deus fala: você vai ser um libertador, você vai avançar, você vai liderar o meu povo. Moisés ouve tudo aquilo e ele para, ele diz: tá, mas e você? Você vem comigo? É interessante porque o próprio Deus, na verdade, diz, ele promete e fala: olha só, você vai, mas eu... E Abraão responde a ele: se você não for, eu não irei. Amigos, esses são dias onde Deus quer ter um encontro comigo e com você. E Deus quer mudar a maneira como a gente confia nele. Deus quer implantar em mim e em você uma convicção que vai muito além das promessas que ele nos deu. Deixa eu ser mais específico com você. E se você não receber aquilo que Deus disse que vai te dar? Você vai passar a sua vida confiando e esperando nele da mesma forma? Porque foi o que Abraão fez. O problema é que muitas vezes no meio da nossa caminhada a gente inverte as coisas. Ou é só eu que faço isso? A gente esquece que Deus quer o nosso coração e o nosso interior. E sim, Deus promete coisas, mas Ele está mais interessado numa vida de relacionamento do que uma vida de ganhos, sabe? Sabe, eu estou vendo uma geração se levantar e colocar tudo em jogo, porque que é o Deus que prometeu e não as promessas por si só. Amigos, eu estou decidido a amar mais o Deus das promessas do que as promessas de Deus. Isso custa tudo. Então aqui ele tem encontro com o Senhor. Ele pega as coisas dele e vai. O Senhor diz: eu vou te mostrar uma terra. Abraão anda, e aí a gente chega em Gênesis 15. Muda a sua Bíblia aí de página. O texto é grande, mais uma vez por conta do tempo eu não vou entrar nele, mas Gênesis 15, Abraão, ele é como se de alguma forma ele dizia para o Senhor: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Eu confio em você, eu estou te amando mais do que as coisas que você me disse, mas Deus, você me prometeu um filho, por exemplo, e nem isso eu tenho ainda. Gênesis 15, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa.
Mas Abraão perguntou: ao soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe as seguintes respostas: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. E aí Deus promete mais algumas coisas. Deus, enfim, fortalece Abraão. Mas eu quero descer lá embaixo, no verso 9. Deus fala assim: respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertence, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus fala mais uma série de coisas. Eu quero que você pule lá para o verso 17. Verso 17: depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, quando a gente tem um encontro com a presença do Senhor, o nosso padrão de confiança precisa mudar. A gente precisa crer mais no Deus que prometeu do que nas promessas. Então Abraão chega aqui em Gênesis 15 debaixo disso, mas ele fala: Deus, quando vai acontecer? Nem filho eu tenho ainda. Percebe? De alguma forma me parece que Abraão está fazendo menção à aliança que Deus havia feito lá no Éden. Abraão está dizendo: você disse que ia levantar alguém, você ia fazer com que um menino nascesse, e esse menino esmagaria a cabeça da serpente, mas Deus, nem filho eu tenho. E aí Abraão cita esse cara, Eliezer. É porque existia uma legislação na época que dizia que se você não tivesse nenhum herdeiro, nenhum filho, você poderia deixar os seus bens para alguém de confiança que vivia com você. Então é isso que Abraão está dizendo: é para Eliezer que eu tenho que dar? Deus está falando: não, Abraão, não é ele. Eu te disse, eu vou te dar um filho. Continua esperando. E aí a palavra fala que Deus chama Abraão, sai da tenda, olha as estrelas, ele olha, tenta contar. Deus diz: é isso que eu vou fazer com você, você vai ser pai de nações, de multidões. E aí nós lemos o verso que Deus fala: pega os animais, Abraão, e traz aqui. É interessante que quando você olha o contexto da época, havia uma lei que dizia que todas as vezes que um homem ia se aliançar ou fazer um tratado, um acordo com algum outro homem, eles precisavam fazer uma liturgia. Havia uma liturgia para que esse acordo fosse selado. Então essa liturgia dizia que esses homens tinham que pegar esses animais, cortá-los ao meio, colocá-los nas laterais. E esses homens, os dois que eram partes desse acordo, eles passavam no meio desses animais. E o que eles estavam dizendo um para o outro é: faça comigo o que nós fizemos com esses animais, caso eu não cumpra com a minha palavra dentro desse acordo. Mas sabe o que me chama a atenção? O verso 9 fala que Deus pediu para ele: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro. Irmão, não sei se você percebeu, mas Deus só pediu os animais, Deus não mandou cortar. Acontece que a gente tem aqui um homem de Gênesis 12, ele está caminhando com tudo que ele tem em prol de uma palavra, confiando num Deus. Então quando Abraão ouve: pega os animais, ele está pensando: ele quer fazer um acordo comigo. É por isso, irmãos, que o encontro com Deus muda tudo. Deus não quer te encontrar para você voltar a ter a sua vida comum, normal, equilibrada, entre aspas.
Deus quer romper com as barreiras da nossa mente, fazer com que a gente viva uma vida de fé, que está construída, sabe, num acordo, e mais do que isso, numa aliança. Diga comigo, aliança. Abraão corta, e ele fica lá. E aí a palavra fala que algumas aves começam a tentar se aproximar. Abraão tenta enxotar essas aves para que elas não atrapalhassem o que Deus queria fazer. Mas ele se cansa. Abraão se cansa e ele dorme. Irmão, ele só tinha uma tarefa, que era não deixar esses bichos comer os outros bichos. E ele dorme. Parece a gente, né? Às vezes Deus fala assim: eu quero fazer um acordo com você. E às vezes ele fala: cara, só vive em santidade. Mas a gente se cansa. É ou não é? É porque até para amar a Deus de volta a gente precisa dele. Abraão se cansa, ele deita, ele dorme. E aqui Deus dá um sonho para ele. E não sei se você percebeu, mas a gente leu aqui, Deus fala: Abraão, essas coisas acontecerão daqui a 400 anos. Então é tipo Deus falando: cara, se você acha que está demorando, amigão, tem mais 400 anos pela frente. Tipo assim, respira, toma uma água, né? Que tem muita coisa para acontecer. Abraão acorda desse sonho. E o verso que a gente leu, o 17, fala que densas trevas vieram. E aí fala que Abraão está ali, os animais estão abertos, e a palavra diz que um fogo passa no meio desses animais. E a gente precisa se lembrar que no Antigo Testamento, principalmente nessa era da humanidade, Deus se revelava no fogo. Lembra quando ele faz uma aliança com Moisés? Deus vem como fogo numa sarça. Então, eu fico imaginando essa cena, os animais abertos, Abraão olhando aquilo, de repente essa tocha de fogo passa, e Abraão diz: ele está fazendo uma aliança comigo. Mas não sei se você percebeu, Abraão não passou. Qual era o acordo? O acordo da época dizia: nós dois temos que passar, e que aconteça comigo o que estamos combinando aqui, caso eu não cumpra o que nós combinamos aqui. Amigos, nosso Deus é um Deus de aliança. Aqui em Abraão, Deus mostra para nós que Ele está pessoalmente comprometido com a aliança que Ele fez comigo e com você. Porque quando esse fogo passa, é como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Abraão, que aconteça comigo, se um dia não se levantar um homem nascido de mulher, e se esse homem não esmagar a cabeça da serpente. É por isso, amigos, que o encontro com Deus muda tudo. O encontro com a presença de Deus, como a gente está tendo hoje, não é um encontro apenas. Talvez você não saiba, mas você veio para um casamento. Deus está aqui, e Deus não quer simplesmente te encontrar. Ele quer pôr um anel no seu dedo. Ele quer fazer uma aliança com você. A pergunta é: a gente está a fim de entrar nessa aliança? A gente quer viver esse padrão, sabe, de confiança, que não está pautado se eu estou bem ou se eu estou mal, se eu estou feliz ou se eu estou triste. A gente precisa acordar todos os dias debaixo dessa convicção: eu tenho uma aliança. Ele está comprometido comigo. Eu quero estar comprometido com Ele. Amém? E aí a gente chega em Gênesis 22. Então, você entende agora que o Abraão que está ali com o Isaac, ele está ali, e quando ele olha para os servos dele, diz: eu vou subir a montanha, eu e o menino vamos adorar. Ele fala: nós voltaremos. Há uma convicção no coração desse homem. O
que Ele está dizendo para nós é o seguinte: eu vivi encontros com Deus que me sustentou até aqui. Ele está dizendo para os servos dele: não vai ser agora que Ele não vai me sustentar. Eu vou voltar com esse moleque. E aí eles sobem, a gente leu a história. E existe um fator aqui importante. Eu não sei você, mas as primeiras vezes em que eu escutei essa história foi na escola dominical. Você escutou essa história na escola dominical? Eu lembro quando eu era criança, eu ia lá em Londrina na escolinha dominical e a tia contava essa história. E eu confesso que eu ficava meio apavorado, porque eu pensava: meu Deus, é uma criança. Ele está botando um punhal numa criança, que história triste, meu Deus do céu. Mas amigos, os capítulos seguintes, na verdade, o capítulo seguinte, 23, verso 1, fala que Sara viveu 127 anos. Então, se você fizer as contas de quando Sara morreu e de quando o Senhor deu Isaac para ela, quando Sara engravida, a palavra fala que ela tem por volta dos seus 90. Então faz as contas, de 90 a 127, a gente está falando de um menino de provavelmente uns 30 e poucos anos. E mais ainda, uma criança não consegue carregar tora de lenha e subir uma montanha. Sabe qual é a terceira coisa? E eu vou finalizando aqui, antes que você durma. A terceira coisa que, sabe, um encontro com a presença de Deus provoca em nós, é que nós passamos a viver uma vida de entrega. Passamos a viver uma vida de entrega. Abraão está ali, ele junta a lenha. Ele fala que ele coloca essa lenha nas costas de Isaac. Irmão, se Isaac tem 30 e poucos anos, muito provavelmente Abraão já é um senhor dos seus 100 e pouquinhos. Eles sobem a montanha. E a outra pergunta que a gente tem que fazer aqui é: como é que se segura um rapaz de 30 e poucos anos? Como é que um senhor de 100 e poucos amarra um moço do meu tamanho? Não sei se Isaac era do meu tamanho, né? Estou supondo. Sabe qual é o padrão aqui de entrega? Quando a presença de Deus nos encontra, nós passamos a entender que existe um nível de obediência que caminha junto com essa entrega. Deixa eu te dizer algo: ninguém amarrou Isaac, ninguém obrigou Isaac a se deitar naquele altar. Isso faz te lembrar de alguém? A palavra fala que, como ovelha muda, Cristo foi levado. Ninguém o obrigou. Ele se entregou livremente. Esses são dias que Deus está levantando uma geração que caminha debaixo desse padrão. A obediência de Isaac. Isaac não questiona, Isaac não pensa num plano B, ele não tenta dar um jeitinho. É como se ele olhasse para Abraão e dizia: é ele, né, pai? Como é que eu não vou me entregar para esse Deus que sustentou a gente até aqui, pai? Sabe, aqui nesse monte, Abraão amou o seu Deus e entregou o próprio filho. Mas nesse monte também Isaac amou o Deus do seu pai e se entregou livremente. Na cruz do Calvário, Deus tanto amou o mundo que entregou o seu próprio filho. Mas na cruz, Deus também amou o seu Deus. Cristo amou o seu Deus e se entregou livremente. Então, amigos, nós precisamos rever o nosso padrão de entrega. Eu preciso ser muito transparente com você. Se é difícil para você, por exemplo, dar o dízimo, talvez você está precisando de um encontro com Deus.
Porque se você acha que 10% é muito, fico pensando, e se ele pede o seu filho? Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que muito daquilo que o Senhor deposita na minha vida tem a ver com a minha capacidade de sustentar isso. Como assim? Eu tenho aprendido que quanto menos coisas eu carrego, mais espaço Deus tem. Mais o Senhor consegue olhar e dizer, dá para colocar um pouquinho mais. Sabe, numa era onde Deus tem levantado homens com zelo e temor, eu também tenho visto homens levantando o próprio nome, construindo, sabe, reuniões em prol de si, canções em prol de si. Mas esses são dias onde Deus está levantando um povo disposto a se entregar livremente, como Cristo se entregou. Então você percebe que o convite de Deus é para que a gente possa olhar para Ele e de alguma forma a gente possa ter o coração de Isaac, mas também o coração de Abraão. Tem a ver com a gente saber entregar, tem a ver com a gente saber viver uma vida, um padrão de obediência que diz, não importa mais o que eu penso, não importa mais o que eu acho, eu sei em quem eu confio, eu tenho uma aliança com Ele, tudo é teu. Então essa é uma noite de encontro para nós. Essa é uma noite onde Deus quer talvez renovar a aliança dele com alguns aqui. E sabe o que eu sinto no meu espírito? Que alguns aqui você já tem sentido o seu coração queimar há muito tempo, mas você ainda está lutando com essa ideia de se entregar. Você ainda está lutando com essa ideia de viver uma vida de aliança, que segura tudo de mãos abertas. Talvez essa seja mais uma oportunidade de você se colocar por inteiro aos pés do Senhor de novo e permitir que Ele construa algo a partir da sua vida e da minha vida. Está comigo? Você pode se colocar em pé. O encontro com Deus muda tudo. Muda tudo. Muda a maneira como a gente confia. Muda o padrão de relacionamento que temos, então vivemos uma vida de aliança. Mas também muda a maneira como a gente se entrega. Amigos, a gente precisa entender algo de uma vez por todas. Deus não vai derramar da plenitude dele, como Ele disse que fará nos últimos dias, numa geração que se entrega parcialmente. Se a gente continuar se entregando parcialmente, a gente nunca vai desfrutar da plenitude do que Deus tem para fazer. Em outras palavras, ou a gente entra nisso de cabeça, ou a gente mergulha no que Deus tem para nós por inteiro, ou talvez demore mais um pouco. Feche os seus olhos. Quero fazer uma oração bem específica. Quero fazer uma oração por você que tem sentido o seu coração queimar há muito tempo, e você vai precisar de muita coragem para isso. Você tem sentido o seu coração queimar, mas você de alguma forma ainda luta com a ideia de se entregar. Eu quero que você rapidamente saia do seu lugar e venha aqui para frente. Eu preciso te lembrar de algo, sabe? Vai custar tudo. Paulinho, do que você está falando? Eu estou falando sobre você viver uma vida que submete tudo aos pés de Jesus. Se Ele falar, dê tanto, oferte tanto. Se Ele falar, isso aqui é meu, isso aqui é seu, Senhor.
Essa canção que nós cantamos nessa noite, Tudo Que Eu Tenho É Teu, é a canção que tem norteado eu e minha casa na última estação. Amigos, eu não tenho um plano B. Minha casa, meus filhos, tudo que nós temos é dele. Eu não tenho um plano B. Eu não estou amando o Senhor pensando numa outra possibilidade. Então custa tudo. Mas eu quero te lembrar de algo. Você está abrindo espaço. Todas as vezes que você entrega algo ao Senhor, você está abrindo espaço para que Ele possa depositar um pouquinho mais em você, para que Ele possa de alguma forma ter um pouquinho mais do seu coração nele, para Ele. Vamos orar. Você que está aí atrás, se você puder estender as suas mãos, se tiver os irmãos que podem orar por esses irmãos aqui, vem aqui, toque a vida deles, ore por eles. Você atrás, igreja, estenda as suas mãos e comece a orar para que esses irmãos de fato possam definitivamente se entregar. Nessa noite a gente está decidido, Jesus, a parar de lutar. A gente está decidido, Senhor, a parar de, lutar contra a chama do Teu Espírito que queima no nosso interior. A gente está parando, Jesus, de ter plano B, de ter uma outra alternativa, de ter uma outra opção. A gente está colocando tudo aos Teus pés. Tudo aos Teus pés, Deus. Tudo aos Teus pés. Tudo que nós temos, todos os nossos bens, todos os nossos recursos, tudo aquilo que está nas nossas mãos, Jesus, que a gente julga ser bom de alguma forma. A gente nessa noite, nós estamos nos lembrando de que veio do Senhor, volta para o Senhor. Nada é nosso, Deus. Nada é nosso, Deus. Vamos lá, se você puder erguer a sua voz, fortalecendo esses irmãos, abençoando a vida deles, encorajando a vida deles. Enquanto eles oram, eu quero orar por você também, que você está aqui nessa noite, mas você está traindo essa aliança. Você é alguém que de alguma forma já esteve em aliança com o Senhor, mas os seus olhos têm caminhado em outros lugares. Eu quero orar por você que talvez está aqui nessa noite, está vivendo uma vida de pecado. Quero orar por você que talvez está aqui nessa noite e preste atenção. Você está aqui, você veio na igreja, você frequenta os cultos, você está na célula, mas você ama mais o dinheiro. Você está aqui, você está na igreja, você está amando o Senhor, você está servindo o Senhor, mas você está colocando os seus planos com uma prioridade maior do que os planos de Deus. Definitivamente, nós precisamos nos aliançar com Deus, de uma vez por todas. Vamos lá, igreja, erga a sua voz, vamos colocar e estabelecer esse ambiente de oração. Se esse é você, saia do seu lugar também, dê um passo de fé, ousadia. Como alguém que entra no seu casamento, vem aqui para frente e deixa Deus fazer essa aliança com você de novo. É isso.
Jesus, obrigado por essa noite. Eu oro pelos meus irmãos aqui, Deus. Eu oro por aqueles que vieram aqui à frente. E, Senhor, definitivamente eles estão determinados a não fazer dessa noite mais um encontro. Hoje é um dia de mudanças definitivas. Nós estamos aqui dizendo sim para Ti, Jesus. Dizendo sim para Ti, Jesus. Queridos, Sim, fique onde você está ainda.